Alvíceras e História da Igreja de Cristo de Henri Daniel Rops. Hoje, incertezas da repressão. A perseguição de Septímio Severo foi violenta, mais vasta e mais organizada que todas as anteriores, mas não foi verdadeiramente geral e sistemática, nem revestiu ainda o caráter de uma luta de morte contra todos os cristãos. Vai transcorrer meio século ou pouco menos antes que o império se lance no caminho de uma repressão sem piedade, meio século durante o qual a perseguição alternará com a clemência e se notará bem a incerteza profunda que as autoridades romanas experimentavam quanto à atitude a tomar para com a igreja. O filho de Septímio Severo, Caracalla, deixou na história uma recordação tão detestável quanto a de Nero, Domiciano ou Cômodo. Brutal e libertino, arrebatado e cruel, todos os seus biógrafos são unânimes em retratá-lo como um tirano. No entanto, não mostrou para com os cristãos o rigor de seu pai. Seria o sangue do Oriente que lhe corria nas veias ou os conselhos da mãe Júlia Domna a razão de tal atitude? Se não revogou o rescrito do seu antecessor, também nada fez para que fosse aplicado. No seu reinado não houve senão violências ocasionais determinadas por motivos locais. Assim, em Osroene, os cristãos mais ou menos hereges que rodeavam o semignóstico Bardessano foram inquietados, talvez menos por causa da sua fé do que pela sua ligação com a dinastia de Palmira, que Roma queria subjugar. Na província da África, enquanto o procurador da Mauritânia e o legado da Numídia se mostravam moderados, um certo Escápula, legado imperial, notabilizou-se pelas suas violências anticristãs, pelo menos no princípio do seu governo. Foi a ele que Tertuliano dirigiu uma célebre carta, Ad Scapulam, típica do seu estilo, um protesto veemente que tem quase o tom de um desafio. Teria esse texto impressionado o funcionário? O certo é que a perseguição se acalmou e, até meados do século, a África conheceu uma paz quase ininterrupta. Sabe-se, claro, que Caracalla estendeu o direito de cidadania a todas as províncias. Esta decisão pode ter modificado indiretamente a situação legal dos cristãos. Com efeito, aqueles dentre eles que já antes eram cristãos, antes eram cidadãos, tinham podido, como acontecera com São Paulo, recorrer ao imperador de qualquer decisão tomada por um governador. Agora que todos eram cidadãos, este direito de apelação ficava anulado, ainda que até então muitos poucos cristãos tivessem feito uso dele. A calma continuou quando, depois de Caracalla ter sido apunhalado por um dos seus guardas e depois do breve interregno dominado pelo prefeito do pretório, Macrino, subiu ao trono o seu jovem sobrinho Heliogábalo. Notável exemplo de psicopatia sexual, totalmente desequilibrado pelas práticas mais escabrosas das religiões sírias, o jovem príncipe estava por demais ocupado em satisfazer os seus vícios e em variar as suas libertinagens para se ocupar seriamente de qualquer política, fosse qual fosse. Além disso, possuído de intenções sincretistas, projetava confusamente agrupar em torno do deus solar, o Baal de Émeso, do qual era sumo sacerdote, a corte de todas as divindades. Um dos seus biógrafos afirma que ele queria edificar no Palatino um Heliogabalum, onde estariam reunidos os símbolos de todas as religiões, incluídos os da Cristiana Devócio. Esta tentativa de absorção teria, sem dúvida, provocado a resistência cristã e, ato contínuo, a repressão imperial. Mas Heliogábalo não teve tempo de levar a cabo os seus desígnios religiosos. Em 222, os pretorianos, enojados, desembaraçaram Roma desse desequilibrado. Seu primo e sucessor, Alexandre Severo, revela um caso bem mais interessante. Fora, em suma, por indiferença ou falta de energia, que Caracalla e Heliogábalo tinham deixado os cristãos em paz. Terá sido por outros motivos que o novo imperador se mostrou benevolente?
Ernest Renan vai dizer: o bom e afetuoso Alexandre Severo deixou uma excelente memória na tradição cristã. Bastante indiferente para com as tradições romanas, muito submetido à influência de sua mãe, Júlia Mameia, que se interessava enormemente pelo cristianismo e ainda por cima rodeado de cristãos na sua corte, sonhava também com um sincretismo, mas benevolente, eclético e que jamais teria sido perseguidor. O homem de quem Eusébio conta que fizera colocar no seu santuário privado a imagem de Cristo ao lado das de Apolônio de Tiana, de Abraão, de Orfeu e dos melhores Césares, era, sem dúvida, em matéria religiosa, um espírito um pouco simplista, mas era tudo menos um malvado. As suas relações com os cristãos foram numerosas e cordiais. Júlio Africano, que se mudara para Roma, trabalhou a pedido do imperador na organização de uma biblioteca. Orígenes era amigo da imperatriz mãe e Santo Hipólito dedicou-lhe um tratado. Desejando que a escolha dos magistrados passasse a ser ratificada pelo povo, Alexandre Severo citava como exemplo um fato de tal método ser seguido pelos cristãos. E quando, como já vimos, julgou um processo entre a Igreja de Roma e a corporação dos proprietários de tabernas, teve estas palavras significativas. Abro aspas para Alexandre Severo: mais vale que Deus seja adorado de alguma maneira nesses lugares do que presentear com eles os donos de tabernas. Fecho aspas. Reconhecia-se, pois, implicitamente o direito de a Igreja demandar em justiça. Durante o seu governo, assegura um dos seus biógrafos, foi tolerado ser cristão. Os fiéis de Cristo, sem serem juridicamente reconhecidos, verificaram que lhes era concedido o direito de adorar Deus à sua maneira, o que já era um ganho bastante considerável. No governo de Alexandre Severo, houve muito poucas violências anticristãs provocadas por movimentos populares. Citemos, no entanto, uns amotinados de Roma que, a 14 de outubro de 222, atacaram o Papa Calixto em sua casa e, depois de o precipitarem de uma janela, o apedrejaram e o atiraram num poço. Era, porém, um ganho frágil e que a Igreja não devia conservar por muito tempo, esse tempo de Alexandre Severo. Precisamente porque Alexandre Severo havia posto em prática essa política. O seu sucessor, Maximino, deitou-a por terra de um golpe só, sendo o primeiro daqueles imperadores precários cujos governos agitados constituíram o período da anarquia militar que aconteceu de 235 até 268, Maximino era um pastor dos Balcãs, um bruto hercúleo que aliava à força física uma astúcia de bárbaro, instigador da insurreição militar que causara a morte do último dos severos, conseguiu logo desde a sua chegada condenar a memória do seu predecessor e, como Alexandre tinha sido clemente, optou imediatamente pelo método do terror, ou seja, o tal do Alexandre Severo foi pacifista, né? Foi benevolente para com os cristãos, mas o seu sucessor veio justamente fazer o oposto, né? Maximino, ele veio instalar o terror novamente. A causa da perseguição foi, portanto, mais propriamente política do que religiosa. Eusébio diz expressamente que foi, abro aspas para Eusébio, por ódio àqueles que tinham rodeado Alexandre Severo, fecho aspas, que Maximino decidiu atingir os cristãos. O seu edito visou especialmente os chefes da igreja, e isso mostra que tinha em mente, sobretudo, desorganizar a sociedade cristã mais do que aniquilar o cristianismo. Ainda não se chegara, portanto, à época da proscrição geral. A decisão de Maximino foi coroada de êxito? É duvidoso. No estado de anarquia em que se encontrava o império naquele momento, com muitas das suas partes mais ou menos em secessão, a obediência às ordens estava longe de ser estrita. Em algumas províncias, os governadores consideraram o edito como letra morta. Noutras, onde os funcionários eram mais zelosos, houve igrejas incendiadas, bispos e sacerdotes mortos e até simples fiéis martirizados.
Em Roma, o Papa Ponciano e o seu irredutível adversário Hipólito foram presos e deportados ao mesmo tempo para a Sardenha, onde o sofrimento os reconciliou diante de Deus. No Oriente, na Capadócia e no Ponto, a sanha de um legado imprimiu maior ferocidade à perseguição. Aliás, ocorreram por lá outras causas ocasionais, como provocações dos montanistas e tremores de terra, que contribuíram para exacerbar a sensibilidade pública e impeli-la à violência. As sevícias atingiram diversas personalidades cristãs, mas não se chegou ao derramamento de sangue. De resto, a tempestade durou pouco tempo. Maximino, que se vira obrigado a enfrentar muitos ataques germânicos, dácios e sármatas, em breve se encontrou a braços com revoltas nos 4 cantos do império. Antes de 3 anos de governo, foi massacrado pela sua guarda, destino que, aliás, já se tornara corrente entre os imperadores anteriores. Nem os seus sucessores Pupiano e Balbino, que não fizeram mais do que passar pelo trono, mal esquentaram o trono, nem os gordianos também continuaram a sua política anticristã, e Filipe, o árabe, foi mais longe e entrou no caminho da reconciliação, mais uma vez um tempo de relativa paz, portanto. Este Filipe, o árabe, faz surgir perante a história uma questão curiosa, inclusive. É verdade que durante o seu governo não se tomou qualquer medida contra os fiéis de Cristo, e que esses 5 anos foram um tempo de paz relativa para a igreja. É também verdade que certos cristãos falavam dele com evidente simpatia, como Dionísio de Alexandria e Orígenes, e que tanto ele como sua mulher chegaram a trocar com este último, Orígenes, o grande doutor de Alexandria, uma correspondência seguida. Poderemos ir mais longe e admitir, segundo uma tradição persistente, que se fizera cristão? Oficialmente não, e podemos dizer, pois vemo-lo celebrar como pagão a 20 de abril de 248 os jogos que marcaram o milênio da fundação de Roma e presidir durante 3 dias e 3 noites aos gigantescos festejos que nessa ocasião embriagaram a urbe. Mas não é impossível que tenham aderido secretamente a sorrelfa ao cristianismo. Não é porque fizeram tal participação política e pública que se tornaram cristãos. Aliás, os políticos já estavam aprendendo a ter isso como hábito, né? Ou seja, se passarem por cristãos, fazerem uma carícia no cristianismo para terem popularidade. Inclusive até os dias de hoje. A igreja passou já naquela época a ser usada, né, para imagens públicas, né? Hoje seria para votos. O homem parece ter sido afetuoso, esse tal imperador. Ele parece ter sido afetuoso, como diz São Dionísio de Alexandria, e também caridoso. O crime que lhe assegurou o trono deve ser considerado, certamente, como uma das fatalidades dessa época cruel. Aliás, Eusébio e São João Crisóstomo asseguram que o bispo de Antioquia, São Babilas, lhe teria imposto penitência por isso. Sabe-se, em todo caso, que houve fatos no seu governo que mostram a sua benevolência para com os cristãos, como, por exemplo, a autorização concedida ao Papa Fabiano para trasladar solenemente da Sardenha as relíquias de Ponciano. Escrevendo o seu Contra Celso, nessa ocasião, Orígenes afirma que os magistrados tinham cessado de perseguir os fiéis e que, diz ele, no mundo que os odiava, os cristãos viviam em paz. Seria, porém, prematuro se os cristãos se regozijassem com esse fato e pensassem que o império estava prestes a entregar-se por inteiro ao cristianismo. Seria quase que uma ilusão. O ódio mantinha-se latente, portanto, pronto a explodir novamente. Foi o que aconteceu em Alexandria, nos últimos meses do reinado de Filipe. Nesta cidade gigantesca, que sempre se mostrara nervosa e difícil, um agitador cristão muito suspeito, que o bispo São Dionísio chama mau poeta e adivinho maligno, exasperou a opinião pagã com os seus discursos nas praças públicas. A multidão reagiu com violência. Muitos cristãos foram atacados nas ruas ou em suas casas, feridos e apedrejados. Uma jovem cristã de nome Apolônia foi queimada viva, depois de lhe terem rebentado as maxilas. Serapião foi precipitado do alto da sua residência.
Seguiu-se uma desenfreada pilhagem nas casas dos cristãos, que terminou com uma luta travada entre os próprios ladrões, e foi tal a algazarra, a azáfama, a balbúrdia, que a polícia teve de intervir para restabelecer a ordem. Tratou-se somente de uma explosão popular, de uma espécie de pogrom russo, anticristão, mas o fato traz à tona os sentimentos que permaneciam na consciência pagã em relação aos detentores da nova fé. Quando os imperadores quiserem travar verdadeiramente a luta, poderão ainda sentir-se apoiados por vastas camadas da opinião pública.